Olá pessoal, vamos falar sobre geopolítica, mas vamos falar sobre a política interna dos Estados Unidos. Né? Para quem está acompanhando aí em alguns canais, redes sociais, vocês estão vendo que está tendo uma disputa ali entre o Texas, né, e o governo dos Estados Unidos. Muitas pessoas, em alguns canais, muitos comentaristas, analistas, estão analisando esse fato como uma possibilidade de separatismo do Texas. Olha, eu não vejo isso neste caso e vou explicar para vocês por que eu não vejo separatismo ali. Não que esse tipo de disputa entre o Estado e o governo federal não ajude a alimentar pequenos grupos separatistas que tem no Texas, né? Assim como em vários países do mundo tem alguns grupelhos espalhados sempre que são separatistas de um estado ou outro. Lá no Texas, esse movimento no Texas realmente ele é mais forte do que em outros estados americanos por causa de uma questão histórica. O Texas, né, ele era um território que fazia parte do México, que fazia parte do Império Espanhol, após a independência do México, era um território pouco habitado. Os mexicanos permitiram que colonos vindo dos Estados Unidos fossem para esse território. Chegou uma época que esse território era praticamente todo, a maioria da população era de origem norte-americana. O governo do México se preocupou com isso, né, e mandou até um destacamento militar, né, para poder conter a entrada de imigrantes norte-americanos dentro no território do Texas. Houve um levante dos texanos e o Texas então conseguiu vencer o México em grande parte graças à ajuda financeira e de armas e também de recrutas, né, vindo dos Estados Unidos, né, venceram lá os mexicanos, né, eles venceram os mexicanos. O Texas então foi independente aí entre 1835 até 1845, por 10 anos o Texas foi um país independente. Que logo pediu para se unir aos Estados Unidos, já que quase toda a população era americana, mas havia um problema dessa união porque o Texas era um estado escravista. Os estados do sul queriam que o Texas participasse dos Estados Unidos, os do norte não queriam porque não queriam outros estados escravistas, tá? Outro estado escravista como parte da federação. Por fim, o Texas acabou sendo aceito e mais tarde, inclusive na Guerra Civil Norte-Americana, o Texas realmente vai lutar junto com o Sul contra o Norte, junto com os confederados, ou seja, a favor dos estados escravistas, como os estados do Norte já perceberem. Mas desde então, o Texas é um estado norte-americano. Ele é reconhecido por ser um estado bastante conservador. Naquela série The Big Bang Theory, né, isso é mostrado bem na mãe do Sheldon, né, que é bastante conservadora ali, né, então é conhecido por ser um estado conservador. É o grande produtor de petróleo dos Estados Unidos e também um estado bastante agrário e produtor de petróleo. Tá? Então essas são as características deste estado. Agora, o que está acontecendo neste momento? Neste momento, o governador do Texas, o Sr. Greg Abbott, para conter, né, os mexicanos, a imigração mexicana que está indo para que atravessa ali a fronteira com o Texas, já que o Texas é o estado americano que tem a maior fronteira com o México, pediu para instalar cercas de arame farpado. Essas cercas, né, é uma cerca, aquele arame que fica, sabe, arredondado, sabe, né, que a gente vê às vezes aqui no Brasil é muito comum a gente ver em muros de casa. Né. O governo central, né, o Biden, eles entraram então, pediram para as cercas serem desinstaladas, porque eles acreditam que as cercas elas podem representar um perigo contra os próprios agentes federais que tomam conta da fronteira. Então, a pessoa tá ali, vamos supor, à noite, aquelas cercas com arame farpado, vai atrás de efetuar uma prisão dos próprios imigrantes ilegais e podem
inclusive ali perder a vida numa cerca dessa. Então pediu para que elas fossem retiradas. O governo do, do Texas, que é do Partido Republicano, lembrando que o Biden é do Partido Democrata, se recusou. Se recusou a retirar. Foi para a Suprema Corte Americana, que é o equivalente ao nosso STF, perdeu, né? A Suprema Corte falou que era para retirar, ele se recusa a retirar e colocou a guarda estadual do Texas ali para reinstalar essas cercas numa disputa agora, que é uma disputa entre o governo, entre ali o governo do Texas e o governo central. Então muitas pessoas estão fazendo essa leitura, é separatismo? Gente, não, não é separatismo. Por quê? Essa leitura geopolítica de separatismo ali não tem efeito. Porque o governador do Texas não está pedindo a separação, né, do Texas do restante. Este caso tem a ver com a disputa política interna dos Estados Unidos. O governador do Texas é de extrema direita, né, do Partido Republicano. Outros 25 governadores de estados governados por Partido Republicano estão dando apoio a ele. Então o que está vendo ali é uma disputa entre governadores do Partido Republicano que estão desobedecendo a ordem de um presidente que é do Partido Democrata. Qual é a intenção? Gente, é política interna. Eles estão fazendo isso para tentar demonstrar que o presidente Joe Biden é um presidente fraco. Olha, um governador desobedece. Se o Joe Biden manda intervir, aí tem que mandar a Guarda Nacional intervir. Olha, está intervindo na autonomia dos estados. Se ele não manda intervir, olha, que presidente democrata fraco. De qualquer jeito ele sai perdendo. E é esta a intenção, demonstrar que o Partido Republicano e que o Biden, enquanto presidente republicano, é um presidente fraco. E o Biden ainda por cima, né, se envolveu aí nessas guerras intermináveis da Ucrânia, da faixa de Gaza, o que tem servido para, né, enfraquecer mais ainda ele nas questões internas. E então essa é uma tentativa de enfraquecer ainda mais o Biden, né, para favorecer a possibilidade da eleição do Trump, já que agora nos Estados Unidos em janeiro começam as prévias em vários estados, né? E o Trump precisa de vitórias, tá? E o Greg Abbott é aliado do Trump, precisa de vitórias, de diversas vitórias nesses primeiros estados. Por quê? Apesar de não serem esses estados que vão ter agora as prévias, não serem estados da importância do próprio Texas, da Califórnia, de Nova York, devido à população e tudo mais, geralmente o presidente o que sai vitorioso nas prévias, nos primeiros estados, ele ganha um fôlego para disputar. Como o Trump ainda não está decidido ainda como candidato do Partido Republicano, tá? Se ele ganhar agora nas prévias, ele vai se fortalecer. E esse caso do Greg Abbott envolve o quê? Imigração ilegal dos latinos para, não só dos mexicanos, mas dos latinos como forma geral, para os Estados Unidos, que é um ponto que o Trump mais defende, que é fechar todas as fronteiras e combater severamente a imigração ilegal. Então isso favorece a candidatura do Trump. Então isso não tem nada a ver com separatismo. Isso tem a ver com o fortalecimento do trumpismo nas eleições e nas prévias agora nos Estados Unidos. Tá? E nada a ver com separatismo. Gente. Não vão nessa esteira de que é separatismo. Não tem a ver com separatismo. Tá? Não tem a ver com separatismo. Tem a ver com eleições internas. Tá bom? E aí envolve esse problema da imigração, que eles combatem a imigração de latinos em geral, inclusive isso entra nós brasileiros, muitos brasileiros não se reconhecem como latinos, mas nós somos latinos também, né? E essa entrada desses imigrantes ilegais na questão da política
interna dos Estados Unidos, porque essa questão da imigração também está sendo muito forte nas questões que envolvem também a União Europeia. Vários partidos de extrema-direita estão se fortalecendo devido à questão do combate à imigração, que é aquela coisa, e agora sim a gente entra em geopolítica, né? Os Estados Unidos é um país que interviu durante vários governos, né? Ajudou a intervir na política interna de muitos governos da América do Sul, da América Central, então nem se fala, né? O tanto de vezes em que tropas americanas estiveram em países da América Central, né? E ali do Caribe, né? Ajudando sempre a combater governos mais progressistas, governos que garantissem maior direito para essas populações principalmente ali da América Central, México, Caribe, né, cada vez mais empobrecidas, até porque esses países se transformaram principalmente em vendedores de commodities muito baratas, né? No entanto que teve uma época que se chamavam esses países de repúblicas bananeiras, porque exportavam bananas e eram controlados por caudilhos corruptos financiados pelo próprio governo norte-americano. E agora o que está acontecendo? Esses países, esses imigrantes estão indo para o norte, né? Então assim, aí sim, né, a geopolítica que os norte-americanos, né, a política externa que eles empreenderam no Caribe e na América Central, na América do Sul, gerou o próprio problema que eles têm que combater agora, que é a imigração ilegal. Porque a partir do momento que esses países empobrecem, né, a tendência é que a população vá para o norte. Eu não estou dizendo que a única causa da pobreza seja os Estados Unidos, mas que o imperialismo americano ajudou, e ajudou muito, a combater governos mais progressistas que pretendiam mudar a realidade desses países, ajudou sim. Mesma coisa acontece na Europa. A crise de imigração está vindo da onde, principalmente? Da Síria, que é um país que tinha um governo estável ali até 2008, 2009, por aí. Aí o país entrou em colapso, em grande parte também com a ajuda de europeus para os grupos rebeldes contra o governo da Síria. Ai pessoal, desculpa, bati na câmera aqui sem querer, tá? Vai ficar essa tremidinha. Também houve ali o ataque à Líbia, né? E isso não significa que o governo da Síria, o governo da Líbia não tinha os seus problemas, mas o ataque da OTAN destruiu o Estado líbio. Não houve nenhum Estado foi constituído ali no lugar. Hoje na Líbia há relatos inclusive de que existe escravidão. E a Líbia, até os anos 2000, era o país mais desenvolvido com maior IDH do continente africano. E hoje tem até escravidão. E essa população está indo para onde? Para a Europa. Então a própria política externa europeia, né, em relação à Síria, a Líbia, a região ali e a África no geral, é que gera o problema de imigração. Porque na medida em que esses estados-nações são muitas vezes inviabilizados, né, não só pelas guerras que são patrocinadas ali, mas por uma relação desigual no comércio, tá? Uma relação desigual nas trocas. Tem muitos países ali do centro da África que até hoje a França controla a economia dos países. Os países são independentes politicamente, entre aspas aí, mas a França controla a economia. Se usa inclusive o nome do país, e a moeda é o franco do país ali, sendo que nem na França mais usa o franco, usa o euro. Então, você tem aí sérios esse intervencionismo, esse imperialismo europeu e norte-americano em relação a diversas nações do sul é que gera a imigração indo em direção justamente a eles e que eles querem combater. E o resultado é o quê? O crescimento de grupos de extrema direita que se fortalecem com a imigração. Então veja que é um processo de autoalimentação, né? A política externa, né, ajuda a gerar esses problemas na medida em que desconstitui muitos estados nacionais. Essas pessoas fogem desses estados, fogem das guerras, etc., em direção aos próprios países europeus que não querem abrigar essas pessoas.
Então você tem aí um processo bastante complicado e que poderia ser resolvido, né, com o fortalecimento dos estados nacionais da América Central, da África, que esses estados cada vez mais caminhassem para estados que fornecessem, né, para a sua população os bens básicos, né? E aí essa população, porque todo mundo prefere ficar no seu próprio país. Quando a pessoa não fica no seu próprio país, é que esse país é, está muito ruim economicamente ou com guerras. E boa parte, muitas vezes, dessas guerras acontecem como tem muitas vezes causas no imperialismo, e a questão econômica muitas vezes tem a ver com as trocas desiguais no mercado internacional, onde você, por exemplo, compra produtos agrícolas a um preço baixíssimo desse país e revende produtos tecnológicos a um preço altíssimo, ou intervenções nesses países, né? Então tudo isso é um imbróglio muito complicado de se resolver, tá? E está afetando a política interna dos Estados Unidos e ajudando aí os republicanos a provavelmente talvez levar um Trump para um novo governo nos Estados Unidos, né? Ou seja, um fortalecimento da extrema direita nos Estados Unidos. É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Sou o professor Edgares Manioto. Não se esqueçam de deixar um like, não se esqueça de comentar aqui, tá? Lembrando que comentários eles são livres, mas que comentários que excedam a ética, né, e os bons costumes, digamos assim, serão apagados. E também deixe o seu like, isso é muito importante para o canal. Até o próximo vídeo.